Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação para nós da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre darmos continuidade a um evento do lançamento do próximo Congresso Brasileiro promovido pela Federação Brasileira de Psicanálise, e é uma alegria recebermos todos vocês aqui. Ontem à noite, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, demos início ao trabalho. Eu gostaria de saudar todos os colegas, saudando Zelig Lieberman, o presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Também saudar Bruno Salésio, representando Graciela Koch, a presidente atual da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. É uma grande satisfação podermos dar início a esses trabalhos. Ontem tivemos duas grandes apresentações. Certamente hoje teremos também uma oportunidade de ouvir sobre esse tema tão interessante, tão instigante, que é o estranho, em Confidências, né? Que foi o título, que é o título então desse próximo congresso da FEBRAPSE, que vai ser em Minas Gerais em 2019. Acho que nós partimos de um Porto Alegre rumo a um Belo Horizonte. Muito obrigada. Eu chamo agora a Eliane Nogueira, nossa diretora científica, para realmente, efetivamente, darmos início aos trabalhos. Vamos lá. Queria renovar, Ana, a satisfação que a gente tem desse congressamento, uma coisa tão especial que ocorre de tempos em tempos, e esse ano especialmente, né, Nete, por conta do lançamento, estamos no Sul começando isso tudo. Eu queria de imediato chamar os meus companheiros de mesa, o Inácio Paim, que é psicanalista. O Inácio é membro pleno do CEP, é membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e é o atual e querido diretor científico da FEBRAPSE. Queria chamar o José Francisco Rota Pereira. Nos acompanha, José, que é médico psicanalista e diretor do Instituto de Psicanálise da Sociedade de Pelotas. Bem-vindos dois. Nós vamos ter um tempo aproximado de 20 minutos para cada um deles, mantendo, conforme combinação com a minha querida Maria Cristina Vasconcelos, diretora científica da SBPA, que estamos já, né, travando um carinho, uma amizade e organizando isso já desde Belo Horizonte. Em torno de 50 minutos para o debate, e nós vamos, né, que eu acho que o que realmente importa nesse momento também. E eu pensei uma brincadeirinha assim, para levantar. Essa é melhor. O negócio hoje é a grande questão. Melhorou. E eu também não sou pequenininha, né? Então, eu queria fazer uma espécie de brincadeira, né, de que a mesa pudesse explicar o tema e fazer em confidências, e que a plateia pudesse inquietar-se. Pode ser? Vamos lá. Ontem nós tivemos um evento muito bacana, né, na psicanalítica, onde o Lores fez um passeio de mestre, de sábio, né, com a linguagem de um sábio, falando aberta e francamente sobre o seu conhecimento da obra
e sobre as estranhezas, né? Foi maravilhoso. E a Luciane trouxe o questionamento e a pluralidade. E ao fim, ambos trouxeram a pluralidade. O Loris, a pluralidade do analista, e no finalzinho, não sei se vocês recordam, e a Luciane, a pluralidade da psicanálise. Então, eu acho que hoje a gente pode continuar brincando, brigando, né? E fazendo inconfidências, né? Tá bem? Como é de praxe, o convidado começa. Tá bem? Pode ser... A palavra está contigo. Bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, representando a minha sociedade psicanalítica de Pelotas. E com um tema, né, espero que a gente possa manter o nível da apresentação de ontem, que estava realmente excepcional, muito boa, tanto do Loris como o da Luciane. Eu tenho uma abordagem, acho que é até bom, um pouco diferente hoje do que aquela de ontem, até para não ser repetitiva, né? A maneira como eu li e pensei esse artigo do Freud. Me surpreende o início do artigo. Freud diz, acho que alguém comentou ontem, que ele estranha um pouco que um psicanalista aborde a arte e que ele abordará a arte como buscando significados, uma coisa científica e não como um crítico de estética. É curioso isso porque ele era um enorme apreciador de arte, né? Ele era, de certa maneira, dependente de duas situações, no meu ponto de vista. Da nicotina, ele fumou até morrer, média de 20 charutos por dia, e da arte. No final, está descrito, né, por pesquisadores, o consultório dele não dava para caminhar de tanta escultura que ele tinha, que ele comprava e que ele ganhava de presente. Ele era tão dependente dessas duas situações que quando ele ia para as férias nos arredores de Viena, ele levava muitas das peças que ele tinha em cima da escrivaninha. E curiosamente ele as organizava na escrivaninha dos lugares onde ele ia de férias, na mesma posição, há fotos disso, que ele tinha no consultório dele. Uma vida como a dele não é devassada em todos os sentidos, não há privacidade. E aí ele toma, não é, este tema do inquietante, que é essa última tradução, Paulo César, né? Paulo César, né? Ele faz até uma razoada porque ele escolheu este termo, né? Freud começa fazendo também uma pesquisa etimológica, né, de significados e conclui que o inquietante, o Unheimlich, tem vários significados, inclusive significados que traduzem tanto uma coisa como o seu oposto. Que fica difícil, né, evidentemente, entender até mesmo dentro da língua alemã, imagina traduzindo, né? Aí a traição ao significado original é maior ainda. Curiosamente, ele puxou a brasa para a sardinha dele, porque de todos os significados que tinha o Heimlich, ele escolheu um, de um filósofo importante, né, o Schelling, que é o familiar. E alguém comentou antes, não sei se foi a Luciane, o familiar e o oculto, acho que até ou foi um comentário do Paina, não lembro. E ele disse que, curiosamente, né, esses dois significados não se opõem, familiar e oculto, mas fazem parte de categorias diferentes. Surpreendentemente, esses dois significados vêm em paralelo neste termo. Algo que é familiar e que está e deve permanecer oculto. Esta caiu no colo do Freud como uma pérola, um diamante, né, porque ele vinha trabalhando com esses conceitos, basicamente o conceito da repressão. Né? E ele fala aí, né, num breve resumo, de dois modelos de repressão, um ativo e outro passivo.
o ativo, quando retorna dos conflitos infantis, provocaria o Unheimlich. Unheimlich, trágico, sofrido, angustiante. E o outro seria um Unheimlich de satisfação, de prazer, de curiosidade, de algo ligado à esfera do prazer. Freud gostava, maneira de dizer, não é? Ele tomava muito das tragédias gregas, Eurípides, Sófocles, Shakespeare, Goethe, Dostoiévski. E aqui ele toma um autor que é uma espécie de Sidney Sheldon da época, que é o E.T.A. Hoffmann. No nosso meio, acho que muito pouco conhecido, eu mesmo nunca li absolutamente nada do Sr. Hoffmann. Pesquisei alguma coisa em função disso aqui, não é? E era um autor muito conhecido, muito difundido, muito popular na Alemanha daquela época. Ele era mais ou menos contemporâneo do Freud, do final do século XVIII até a metade do século XIX. E Freud então toma esse autor, basicamente não é bem popular, muito conhecido, para divulgar basicamente as suas ideias. Fundamentalmente a ideia da repressão. No meu entender, na minha leitura que eu fiz desse artigo, eu vislumbrei, imaginei 3 linhas de desenvolvimento. Na primeira é uma linha de metapsicologia, ou seja, Freud vinha trabalhando com sexualidade infantil, com a repressão, com o retorno do reprimido, trazendo esses conceitos lá desde o início do século, com a interpretação dos sonhos. E parece que ele usa como uma coisa assim um pouco de marketing, no bom sentido, pegando, de um lado, um autor muito popular, que toda a população conhecia, não só os acadêmicos, e veicula, através disso, os seus conceitos de metapsicologia. Ele já o tinha feito isso quando ele faz em Leonardo na Gradiva, mas com uma linguagem muito mais acadêmica, e mais complexa para iniciados, digamos, do que a leitura deste artigo, que vocês devem ter lido e devem, não sei se concordam comigo, ele é muito mais simples e muito mais palatável do que esses anteriores. Na primeira, Freud faz uso dos conceitos de metapsicologia, dos processos elementares da alma humana, que ele foi desvendando nos historiais sobre histeria, aprofundou, teorizou e sistematizou na interpretação dos sonhos, e os tornou proteicamente humanos nos 3 ensaios sobre a sexualidade, onde desenvolve a teoria do trauma dos conflitos infantis. Neste caminho, Freud trabalhou brilhantemente os conceitos de inconsciente e repressão, demonstrando na psicopatologia como eles se manifestam. A psicanálise, como arte de aliviar e ou curar o sofrimento humano, é a resultante desses desenvolvimentos. Com alguma liberdade, poder-se-ia considerar que o presente artigo seria um texto de metapsicologia para leigos. Uma segunda perspectiva seria a demonstração de como esses processos do mundo interno atuam em nossa vida de relação. Ou seja, como se fosse provar, como ele o faz na psicopatologia da vida cotidiana, que existe o inconsciente e como que esse inconsciente se manifesta, além daquele inconsciente que se manifesta nos sintomas dentro dos consultórios, no dia a dia, na vida das pessoas, mostrando dentro desses da temática da literatura do Hoffmann a existência do inconsciente. Este é o leitmotiv do artigo em discussão, a existência do inconsciente e desses mecanismos do inconsciente. Então, este é o leitmotiv do artigo em discussão. Freud, com perspicácia, lança a mão de material literário fartamente divulgado na população alemã para demonstrar a existência do inconsciente e do mecanismo de repressão. Freud pesquisa a etimologia das palavras e o modo de construção de histórias que vêm a ter muito apelo popular. Pesquisa também autores com mais conteúdo e propriedade, como o filósofo Schelling, onde ele, buscando sentidos mais profundos, onde de alguma forma os significados linguísticos opostos se identificam, à maneira dos pares antitéticos, que são os habitantes, assim,
comuns do inconsciente. No presente artigo, Freud não se estende sobre a importância da arte. Realmente ele lá no início avisou que ele não ia tomar esse aspecto da arte, não é? E não só aquela preocupação que se atribui ao Freud de ser científico, né, de não se afastar de quem está tentando criar uma teoria, uma disciplina nova que é muito atacada e dificilmente se adequava aos cânones acadêmicos da época. Ele evita, talvez, digressões artísticas. Não se estende sobre a importância da arte como uma expressão do inconsciente e uma alternativa para o equilíbrio do psíquico. É curioso isso, porque a arte talvez seja a mais produtiva e a mais interessante das expressões do inconsciente, além do sintoma. E ele está usando um artigo, literatura, que é uma arte, né? E ele, de certa maneira, evita essa temática, no meu entender. Não é explícito, ele não é explícito, como, por exemplo, como Nietzsche é quando ele diz que a arte é a melhor forma de suportarmos a realidade. O enorme prazer que Freud tinha com a arte, fundamentalmente a escultura, onde seu consultório era um pequeno museu e onde ele levava suas peças favoritas nas suas férias nas montanhas, falam por si mesmas da importância que a arte tinha em sua vida e em sua produtividade. Já no início de O Inquietante, Freud adverte que aqui seu trabalho não é da crítica estética, e sim da análise de conteúdos. Um terceiro, e talvez seja o mais interessante dessas linhas de desenvolvimento a partir desse artigo, para a gente pensar, está naquela dimensão que Freud trabalhou em Totem e Tabu e no Mal-Estar na Cultura. Não, ou seja, uma compreensão do humano, no sentido de como surge o humano em nós e como se desenvolve o humano como sociedade da cultura, que a psicanálise trouxe uma enorme e importante, não é, abordagem para a compreensão do simbolismo e da humanidade. Eu diria que este artigo é como se fosse assim uma preliminar do Mal-Estar na Cultura. O terceiro desenvolvimento freudiano foca os conceitos de inconsciente, repressão, o retorno de conteúdos infantis conflitivos, a inquietação e a angústia. Ele propõe uma abordagem panorâmica para o conhecimento do humano e seu desenvolvimento genético. Vem a ser possivelmente a parte mais interessante do pensamento psicanalítico freudiano, pois escapa das patologias onde tem seu berço e abarca amplamente o humano. Aqui temos uma das sementes da teoria que Freud já desenvolveu em Totem e Tabu, aprofunda e conceitua no brilhante artigo do Mal-Estar na Cultura e o continua com o de ração, de insegurança, de ameaça à integridade do self, com muito medo, angústia e mesmo pânico. Nos está dando notícias de um ataque desde dentro, desde um mundo interno que de alguma forma intuímos, mas desconhecemos. O mal-estar, o medo, a angústia não se devem ao abandono de gratificações instintivas, mas sim à falha da repressão, que ameaça o retorno desses conteúdos. Se exitosa fosse a repressão, pareceria, em tese, haver resolvido a questão. Os vasos comunicantes que conectam o inquietante ao mal-estar na cultura nos dão a dimensão exata do pensamento freudiano. Se a cultura se funda em função da repressão da instintividade, também o humano em nós funda-se da mesma forma e através dos mesmos processos. Nosso mundo interno, povoado de representações e símbolos, é resultante da repressão. À medida que este mundo interno se forma e se discrimina da realidade, surge a necessidade de encontrar formas de comunicação entre essas duas realidades, isto é, a característica do humano. Nessa concepção, aquilo que hoje faz parte do mundo interno, um dia foi exterior e conhecido. Usando o conceito que Freud recolheu em Schelling, é, a um só tempo, familiar e oculto, e assim deverá permanecer, ainda que por motivos desconhecidos à consciência. Na metáfora do dentro e fora, como na cinta de Moebius, nós convivemos com um desconhecido / muito conhecido, literalmente familiar, que nós não apenas desconhecemos, como insistimos em não ser apresentados. Quando uma emoção irrompe, não sabemos dizer de onde ela veio, nem de que fonte se alimenta preferentemente. As resistências nos tratamentos analíticos podem ser convocadas como testemunhas disso, pois elas surgem quando a interdição do oculto
ameaça se dissipar. Há um outro que somos nós mesmos e que deve se manter oculto ou controlado. Bion, Rank, em trabalhos bem conhecidos, se ocuparam desse tema, desenvolvendo ideias originais em textos muito interessantes, que, tomando ideias freudianas, as desenvolveram. Dostoiévski, com a novela O Duplo, Dumas, com A Máscara de Ferro, são dois exemplos desta concepção freudiana, onde a literatura é pródiga neste exemplo, né? De que há um e um outro, e que eles convivem, se completam ou estão em franca oposição de conflito. Nossa imagem em fotografias ou filmes, nossa voz em uma gravação, o surgimento repentino de uma imagem conhecida, porém estranha, no espelho de um restaurante, nos causam com frequência um estranhamento, para o qual procuramos não dar importância. Até mesmo porque não entendemos o que é aquilo ou o que estamos sentindo ou experimentando, né? Como um contato surpreendente com a nossa imagem, com a nossa voz, com esse outro que a gente conhece ou desconhece. Talvez possamos concluir, à luz da inspiração freudiana, que nós somos nosso inquietante, sinistro, assustador, ou que ele é nosso. Possivelmente sejamos a resultante desta inquietante e assustadora relação entre esses dois eus. Isso nos dá margem a considerar que a saúde psíquica repousa na administração dessa dialética e que, como psicoterapeutas, esse é o nosso campo de ação. E, em sintonia ao artigo em questão e suas fontes na literatura, vou terminar com uma figura literária também, né? Podemos aventurar-nos a afirmar que um dos nossos eus pode ser aquele descrito na poesia, que diz assim, todos devem conhecer: oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E segue adiante dizendo: livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. De Casimiro de Abreu, né? Meus 8 anos. Este um eu, aquele que se perdeu e que a gente fica imaginando que existiu um dia. E o outro eu é aquele depois do encontro com a esfinge, onde as coisas mudam, né? Então, isso era mais ou menos o que eu tinha aqui para comentar com vocês. E dizer, bem, só para terminar, ontem duas coisas me chamaram a atenção. Uma que a Luciane falou da sexualidade infantil, já que o tema é um Heimlich, retorno dos conflitos sexuais da infância. E aí, antes tu te perguntava que sexualidade é essa, né? Não é uma preliminar, é uma outra coisa. E uma outra coisa que nós não sabemos exatamente o que é. Nós vivemos aquilo e aquilo se perdeu, está em algum lugar, em alguma gaveta, algum escaninho, né? Que nós não sabemos exatamente o que nós dizemos quando falamos de sexualidade infantil. E isso retorna, né? Eu creio que a maior produtividade nossa está no inconsciente. Na medida que a gente tem permeabilidade do inconsciente, que a gente não tem medo de enlouquecer, ou que a gente enlouquece de uma maneira organizada, depois encerra e vai buscar o filho no colégio. Mas durante um período a gente se permite uma permeabilidade enorme, é onde surgem coisas muito produtivas, muito ricas, muito assustadoras também, muito estranhas. Bem, obrigado. Muito obrigada, José Francisco. Obrigada, realmente. Vamos lá, Inácio. A palavra é tua. Eu queria 2 minutinhos como diretor científico, depois tu conta o meu tempo. Senão eu vou sair atrapalhado com os temas, desvantagem. Tá? Não, eu acho que queria poder desse lugar, né, poder falar da satisfação, do prazer dos nossos encontros e o prazer em particular para mim quando a NET me fez esse convite para ser diretor científico, com todas as ambivalências que todo convite suscita, né? Mas evidentemente que uma das coisas determinantes seria a possibilidade de que, entre tantas outras coisas, nós pudéssemos trabalhar cientificamente a psicanálise. E
foi um momento de extrema emoção, a possibilidade, na famosa reunião de final de janeiro em BH, que nós escolhemos entre tantas possibilidades, e tínhamos várias possibilidades extremamente produtivas, interessantes e ricas, que escolhemos esse tema do estranho e das inconfidências, e que isso não só fez sentido para nós, os diretores científicos reunidos, mas acreditamos, pelo que temos tido de retorno, nos vários momentos, que está fazendo sentido para todos nós. E então isso é um grande momento, né? Eu acho um momento de nós podermos resgatar Freud e, a partir deles, trabalharmos todos os pós-freudianos que vão fazer com esses textos. Evidentemente, quem me conhece, eu só posso falar desse lugar. E ser o quarto a falar, pensando nas duas mesas, tem vantagens e desvantagens, né? A grande desvantagem, né, é que boa parte do que eu preparei, evidentemente, já foi falado, já foi dito. Eu sempre tenho recurso, a gente tem, vou falar do meu jeito, né? Então é a única saída, né? Mas ainda retomando a mesa de ontem, assim, foi uma mesa rica, importante. Eu normalmente perco o sono quando eu tenho uma atividade no dia seguinte. Eu diria que eu nem sei se eu dormi, né? Eu acho que sim, mas alguma coisa me diz que não consegui dormir, me acordei mais cedo que o habitual, das atividades científicas. E o Freud sempre me acalma. Evidentemente, eu fui procurar... Em casa, normalmente, eu não tenho livros, estou no consultório. A vantagem de ter um filho em formação, que agora a biblioteca que ele está fazendo está lá em casa. Então, eu fui ler e já começou os estranhamentos, né? Eu tinha comentado já em outro momento, nós psicanalistas estamos tendo um privilégio único de viver vários estranhamentos como as várias traduções, né? Cada tradução é uma versão, é uma forma, e principalmente é um livro limpo. E eu costumo sujar muito meus livros. É muito risco, é muito marca, é eclipse, é marcador de página. E hoje de manhã eu estava com o livro do Augusto e do Paulo César, que eu implico também. Não gosto da tradução do Paulo César, ele usa extinto, eu tenho umas brigas com ele, não gosto dele. Mas, na falta do meu Freud, servia esse. E aí eu encontrei algo que até então eu não tinha lido. E quero ler textualmente, né? Até tenho a pretensão que sei decor. Mas como eu acho que... acho que o Freud diz um troço aqui extremamente importante, né? E ontem nós conversamos... Pode contar o tempo, né? Olha que a saudade de renúncia lá que fala tanta castração, tá bem. O Freud, ontem nós falamos várias vezes e a minha meta é sempre assim, ler Freud, ver o que a metapsicologia está posta ali, o que aquilo vai ter desdobramentos técnicos e clínicos a partir do pensamento metapsicológico. Não existe clínica e não existe técnica que não esteja calcada. Se tiver, é achômetro e podemos achar uma porrada de coisas. Mas a nossa tarefa, enquanto estudiosos, é voltar aos livros e vamos ver o que a gente vai conseguir produzir a partir disso. E nesse sentido, ontem a gente usou muito o que o Freud usa aqui, mas ele nos deixou um desafio. Ele diz assim, o estranho tem a ver com angústia, mas eu acredito que tem um núcleo especial dentro da angústia, isso é o inquietante. E a gente teria que buscar uma forma de conceituá-lo. O que é esse estranho em termos metapsicológicos? O Freud vai escrever, eu uso a palavra, mas não é um artigo, isso é um livro, né, de uma imensidão de informações que mais... Falamos a Luciano, Francisco, Lores, eu vou falar, nós vamos seguir falando e não vamos dar conta da riqueza de informações. Então, para não perder e poder voltar ao meu raciocínio inicial, o que o Freud diz no ponto 1, finalzinho do segundo parágrafo, ele diz assim, eu estou sem óculos, então, é lícito esperarmos, no entanto, que exista um núcleo especial de significado que justifique o uso de um termo conceito específico. Gostaríamos de saber que núcleo comum é esse e que talvez permita distinguir o inquietante no interior do que seria o angustiante. Então, tem essa particularidade. Evidentemente, o estranho está no escopo do que o Freud vai chamar angústia amplamente, mas tem uma especificidade. E talvez a palavra que mais dê especificidade a ele é sensação. Talvez o estranho ele não seja um sentimento no sentido clássico. A gente usa a linguagem popular, a gente fala e está correto. Mas se a gente quiser ser mais obsessivo e mais claro, é uma sensação. E uma sensação que muitas vezes pede auxílio ao corpo. Porque quando faltam palavras, o corpo entra em ação.
o Francisco falava das obras de arte. A obra de arte que causa estranhamento estético, faltam palavras, e eu vou falar com as mãos. Eu vou dizer, é isso, mas não é, mas não sei o que, eu me afasto, me aproximo, e eu preciso de algum outro lugar onde não tem palavras. Isso vamos tentar conversar, e conversamos ontem, desse outro lugar onde não tem palavras, esse outro lugar que não é do inconsciente recalcado, que o Freud propõe, nas entrelinhas, algo que ele vai desdobrar depois dos anos 20. Bom, mas o que eu pensei em falar com vocês? Acho que o estranho em si vai ser visto várias vezes, eu vou voltar. Para mim é importante, é o meu jeito de pensar Freud, eu vou dividir com vocês. Eu tenho que entender como é que o texto nasceu, tenho que entender. A pretensão, água benta não faz mal para ninguém, né? Mas a pretensão sempre é o quê? Entender como é que o Freud resolveu falar do estranho em 1919. O que ele resolveu, ele vinha trabalhando, o que aconteceu? Bom, aí, quando eu vou escrever alguma coisa, eu invento um troço que aquilo eu tenho que achar. E aí, eu li lá nas notas do editor as cartas Freud-Ferenczi. Eu tenho 2 volumes, tal, fiquei bem feliz, não estavam lá porque eu tenho até 1914. E as referências eram entre 14 e 19, e quando Ferenczi entra nas conversas com Freud em 19. Daí eu mobilizei meio mundo psicanalítico, daí a Regina me ajudou, e eis que a nossa diretora, em inglês, ela tinha as obras desse volume. Daí, voltando, quem tem filho tem solução, meu inglês é muito tosco, aí o Augusto me ajudou, traduzimos, que são 2 cartas que são escritas, são 3 cartas que nos interessam, tá, desde a minha leitura de 19. Mas antes de chegar em 19, nós vamos voltar em 1911. Por que 11? Isso seria a pré-história do estranho. Eu vou falar pré-história, e se não chegar na história, paciência, vocês me convidem para voltar a um outro momento que eu conto a história. Tá? O que é a pré-história do estranho? O Freud vai dizer para o Ferenczi, naquela carta de 19, que ele retomou um texto que ele tinha começado a escrever e foi para a gaveta. Ele não diz quando que esse texto foi para a gaveta, mas ele não nasceu em 19. Ele tem uma gestação ou uma fecundação anterior. Se a gente for procurando as coisas que a gente faz, de psicanalista obsessivo, vai e procura, um dos lugares que tu encontra que provavelmente esse texto começou a ser escrito em 1911. Por que 11? Carta Ferenczi, o Freud em maio de 1911, escreve para o Ferenczi que ele vai enviar o senhor sinistro ou o senhor estranho para ele. E toda essa carta é uma carta que eles estão conversando sobre fenômenos estranhos. Eles estão conversando sobre telepatia. Você sabe que o Freud é um apaixonado pela telepatia, né? Não produziu mais por uma questão política, científica, telepatia, pode, não pode, o que é isso? Isso é magia, etc. Então eles estão conversando sobre, nessa carta, tem uma expressão belíssima nessa carta que o Freud diz, esses fenômenos são assombrosamente belos. Bom, então essa carta ocorre em 1911. Qual é a minha tese? Por que 11 o Freud não seguiu trabalhando esse texto? É a minha tese, vão ter várias teses porque nós não sabemos. Porque nós estamos em 11, vão se passar 8 anos até que Freud retome esses textos. Para mim existem alguns textos balizadores e fundamentais que o Freud não teria como produzir o estranho sem ter teorizado essas coisas antes. Então, começamos por 1911, 2 princípios do funcionamento mental, ou psíquico. Só não me digo que é um texto fácil e simples. É um texto em que o Freud vai retomar tudo que ele produziu de 95, projeto, até 1911. Então, princípio do prazer, princípio da realidade. Bom, isso ele nem escreveria para dizer isso, né? Isso é uma espécie de carta inventário. Ele faz 2 cartas inventários teóricas na minha percepção, Freud. Os 2 princípios e depois o esboço de psicanálise. Ele faz 2 teóricos políticos. História do momento psicanalítico em 14 e um estudo autobiográfico em 25. Mas em termos teóricos, eu entendo que os 2 princípios ele parou e disse assim, eu tenho que retomar algumas coisas, tenho que me organizar para avançar. Avançar, sabemos sim, para os textos metapsicológicos de 14 e 15 que ele vai ter que escrever. E além disso, os 2 princípios serviram para ele dar uma dimensão extremamente importante para o retorno do recalcado. Lembrem que Schreber é colado, e é em Schreber que ele conseguiu sistematizar os 3 tempos de uma forma didática e clara. Recalque primário, secundário e retorno do recalcado. Então, com os 2 princípios, o retorno do recalcado ganha uma... Não é que ele não venha falando do retorno do recalcado, mas ganha um status e ele passa a coordenar a vida psíquica para o Freud, né? E nesse trabalho, se vocês forem ler a segunda linha, leiam lá, depois chegar em casa, na segunda linha, o Freud usa uma palavra... Quando eu deixar de ser diretor científico, eu vou estudar alemão.
né, para poder dizer as palavras freudianas com uma certa propriedade. Bom, mas até que eu não possa fazer isso, os colegas que falam alemão, o Freud usa uma palavra na segunda linha dos dois princípios que no meu inglês, no meu alemão, inglês é horrível, o alemão nem é algo tipo and friend. Esse and friend vai merecer uma nota de 4, 5 linhas do Hans, que é o melhor tradutor de Freud para o meu gosto, né? O Hans vai dedicar... Por que ele vai dedicar isso? Ele vai dizer que o and friend conjuga duas coisas extremamente importantes. Ele conjuga alteridade e estranhamento. Então, quem tiver tempo em casa, releiam, porque o and, separação, fora, e o friend como algo do estranho, do luminoso, do curioso, e que sinteticamente teria a ver com a questão da alteridade, recalque, alteridade, lei, e o que isso, quando retorna, como vai. Então, dois princípios é meu ponto de partida como o grande texto freudiano para chegar a 19. O segundo texto é o texto que o Francisco tem e retomou e nos disse que é Totem e Tabu. Né? Totem e Tabu por uma série de coisas. Eu vou linkar uma única coisa, óbvio, além do complexo de Édipo. Mas uma única coisa, quando Freud se ocupa com a imortalidade da alma. Ele vai dizer, a primeira grande invenção do homem animista foi criar a alma imortal. Lembrem que a alma imortal é o que volta lá no estranho, no duplo. Né? Então, a alma imortal é a primeira grande invenção do homem, do pensamento animista. Auge do narcisismo primário. O homem tinha que inventar algo para dar conta do quê? Do que era o imponderável. Ele inventa a alma. Né? Então, além disso, ele vai falar da exogamia, da endogamia, fenômenos extremamente importantes nesse processo que ele vai voltar a falar no estranho. Além da célebre frase do Goethe, falando de literatura, etc. E essa frase nós temos que retomá-la, porque justamente aquilo que todos nós conhecemos, mas isso é o trabalho do Freud para chegar no estranho, né? Aquilo que herdaste dos teus pais, trabalha para fazer o seu. Sem essa frase, não tem identificação que possa ganhar status estruturantes. Se isso não se dá, nós vamos estar na psicopatologia. Bom, então, Totem e Tabu, pensei um único detalhe para vocês sobre a questão da imortalidade da alma. O texto seguinte, evidentemente, é 14, é a introdução ao narcisismo. Por quê? Pelo conceito de narcisismo primário. Sem a concepção de narcisismo primário, vocês não podem ler o estranho. Certo? Por que é o estranho? A grande questão do estranho, entre tantas, mas a questão que o Freud avança de um cunho extremamente metapsicológico, porque ele pega o narcisismo primário, que ele criou aqui, e eu sempre recomendo, se vocês não querem ler todos porque não tem tempo ou falta de libido, peguem o ponto 2, último parágrafo, o Freud vai definir, num parágrafo de uma página, o que é narcisismo primário. Ou seja, a força do casal parental. O Freud deve usar umas 3 ou 4 vezes, eu já fiz um trabalho sobre isso, a palavra deve. A criança deve fazer tal coisa, a criança deve, além de ser a sua majestade do bebê, tão conhecida por todos nós. A célebre frase que está lá, e que aí tem repercussões importantes no duplo, é quando Freud diz assim, o eu, tão duramente encurralado pela imortalidade da realidade, encontra refúgio abrigando-se na criança. A partir disso, está fadado que toda criança tem um tempo primeiro que ela é duplo de investimentos parentais, duplo do inconsciente parental. Isso Freud põe lá em 1914, né, para retomar depois lá em 1919. Do narcisismo, do duplo, nós iríamos para onde? Nós estamos em 14, nós vamos para 15 e 17, luto e melancolia. Por que luto e melancolia? Pelas questões das identificações, que eu não vou ser repetitivo, que a gente pode retomar num outro momento, mas eu penso um detalhe, a célebre frase que todos nós conhecemos e nada mais inquietante. A sombra do objeto recai sobre o eu. O que é esse fantasma que cai sobre o eu? O que ela é de estranho? O que ela tem de sinistro? O que ela já tem que talvez transcenda a lógica do recalcado? Então, quando Freud vai trabalhar luta e melancolia, ele vai trabalhar a questão do objeto, a questão das identificações e esse trabalho necessário de ser feito, e quando não faz, quais são os destinos disso, da melancolia, do duplo, se nós temos uma melancolia de base, e aí podemos entrar em várias discussões. Bom, chegamos em 17, 15 e 17, nós vamos entrar nos anos 19. O que acontece em 1919? 1919 é um ano, o Freud nunca posso dizer um ano fértil. Todos os anos são férteis para o Freud, vocês sabem disso. A gente pode me diz o número, eu vou te dizer vários trabalhos do Freud. Mas 19 nos interessa por quê? Porque
XIX, é o Estranho, obviamente, mas antes de nós chegarmos ali para o Estranho ser publicado, existe um trabalho fascinante, horroroso, intrigante, um trabalho que, por aquele trabalho, o Freud não ganharia o prêmio Goethe e nem ganharia o título do sujeito que inventou a prosa científica, que se chama Bate em uma Criança. Bate em uma Criança, a fluidez freudiana, a capacidade do Freud, o escritor, é um texto truncado, é um texto inquietante, é um texto que tu vai e tu pensa que tu está conseguindo acompanhar ele e tranca, né? Porque se ele te diz que tem uma fantasia que é fundamental, que é a fantasia da cena 2, que tem a ver com Bate uma Criança, esse é meu pai, ao mesmo tempo que ele aborda isso, o texto, mas é um texto que tem uma riqueza importante. Bom, esse texto, nós sabemos pelos biógrafos, que o Freud estava traduzindo, provavelmente desde o meu olhar, a sua grande vivência sinistra, que é ter analisado a Ana de 18 a 19. Nem ninguém passa incólume a isso. Quando o Freud se atreveu a analisar a própria filha, ele criou para ele uma série de problemas, inclusive, provavelmente, foi um dos gatilhos para que ele pudesse falar desde si, o que a Luciana nos dizia, assim, essa inquietação dentro dele. O que repercutiu se aproximar dessa forma incestuosa, sedutora, lá desse lugar, né, em que a Ana foi colocada literalmente no meio da cena primária, que é o que ele vai abordar ricamente lá com Natanael. Então, porque lembrem que ele, numa carta a Ferenczi, de janeiro, quando ele estava escrevendo, terminando de Bate uma Criança, ele dizia assim: estou escrevendo algo sobre a gênese do masoquismo e uma contribuição ao estudo da perversão. Só que não leiam Perversão de Patologia. É um trabalho sobre a disposição perversa polimorfa. Ele retoma os 3 ensaios e usa isso. Ele diz, essa fantasia é universal. Né? Então, a importância disso. Na carta que ele escreve, ali em maio, dizendo para o Ferenczi que ele ia então retomar o Estranho, ele fala pela primeira vez, acho que a Luciana falou ontem também, ele fala que está mandando para o Ferenczi um rascunho do Além do Princípio do Prazer. Então, ao mesmo tempo que ele está escrevendo, reescrevendo, ele está rascunhando, de um lado, o Além do Princípio do Prazer, e do outro lado ele diz assim, eu estou me metendo com alguma coisa da psicologia de grupo. Então, essa carta, maio de 1919, eu ia trazer o livro da NET hoje, por acaso eu não trouxe, né? Então, mas eu vou devolver com certeza, né? Mas na hora de sair eu esqueci o livro, né? Ali então naquela carta ele fala isso. Bom, se nós nos aproximássemos agora do Estranho, tá? Se nós nos aproximarmos do Estranho, chegamos assim nessa rápida viagem, se a gente chegar a 1919, o Francisco fez alguns segmentos, né, dos destinos do Estranho. Eu também pensei em algumas coisas. Eu acho que o Estranho tem 2 grandes eixos, né? Eu me atrevo a pensar. Tem o eixo do Freud consciente, dizendo, eu quero escrever sobre isso. Como todos nós, quero escrever sobre isso, a gente sabe, em tese, o que está escrevendo. E tem toda uma outra parte que eu diria que o Freud está escrevendo, ele não sabe, pelo menos de uma forma mais clara, o que ele está escrevendo ainda. Né? Então, a parte que ele sabe, talvez foi a parte que a gente mais falou. Estranho igual a Retorno do Recalcado. Isso está dito literalmente, incansavelmente. Heimlich é igual Heimlich, a marca do recalque. Então, isso está posto várias vezes. Eu tenho a fantasia, se eu perguntasse para o Freud, ele me diria isso. Isso é Retorno do Recalcado. E acho que ele diria mais, que alguém disse diferente, que todo Retorno do Recalque tem algum grau de estranhamento. Qual o grau? Podemos discutir, mas não tem como isso que foi feito para ficar sobre a égide do recalque, quando ele retornar, ele vai trazer algo do inquietante, que eu vou ter que me ver com isso, né? E a importância desse inquietante, né? Inclusive, eu fiz um título para o meu escrito aqui, e eu tinha dito, eu devo dizer isso pelo começo, né? Mas 2 coisas que eu pensei, assim, que agora que eu vou falar do Estranho, eu quero retomar o título da minha fala, que é 2 possibilidades que se juntam, né? Que é a psicanálise, uma ciência, Heimlich. Eu acho que a psicanálise é a ciência do Heimlich. A psicanálise não é uma ciência social, não é uma ciência da natureza, como Freud queria. Não, ela é a ciência do Heimlich. Ela é a ciência que joga com tudo isso e nos desacomoda todo momento. Quando ela parar de fazer isso, ela não é mais psicanálise. É alguma outra coisa que nós podemos até pensar. Então, para mim, a melhor forma, quando o Freud quer que ela seja uma ciência e que me faz sentido, é quando ela ganha esse estado de trazer Heimlich para a banca. Vamos falar sobre isso, né?
E a outra coisa que eu acho que é a própria personalidade freudiana, eu diria que Freud é um inconfidente. Eu acho que o Freud incorpora o inconfidente como aquele que se rebela com o que está estabelecido. A psicanálise tem a função, a obrigação de dialogar com o que está estabelecido, com o status quo. Que eu acho que foi exatamente o que os inconfidentes tentaram fazer. Esse dia eu conversava com um historiador. Nós temos a Guerra dos Farrapos, evidentemente, e para nós gaúchos a Guerra dos Farrapos ela está emblemática no hino, e alguém dizia, e é super interessante, uma guerra que se perdeu, e uma guerra que mantemos e referendamos ano a ano. Isso também tem um ponto desse estranhamento que põe a vida em movimento. Não só o estranhamento do disruptivo, mas vamos nos acomodar para poder seguir. Bom, então o estranho, partindo dessa questão de Freud, um inconfidente, esse cara que fica nos cutucando, nos incomodando, eu tenho certeza que foi ele que me tirou o sono. Eu sempre tenho a fantasia que eu vou sonhar e ele vai falar em alemão comigo. Daí vamos fazer... Tá. Mas é isso. Não. Eu posso imaginar o que ele está dizendo. Sei português. Eu tenho... O que eu queria falar sobre o Das Unheimlich? Não, só vou concluir. Tu pode me cortar. Só lembrando o que falamos ontem, mas eu acho importante. O Das Unheimlich é um substantivo. Então, é interessante que o Freud usou um substantivo como título do trabalho dele, o estranho. E nós falamos o tempo todo das consequências desses estranhos, que são os seus derivativos afetivos. Estranheza, isso é o que ele produz. Então, o estranho, Freud, ao juntar essa palavra, ele está referindo a um lugar, a um conteúdo e a forma como esse conteúdo retorna. Então, isso é importante porque o estranho comporta, enquanto substantivo, tópica, lugar, que foi sempre uma preocupação freudiana. Tópica, lugar, como é que se comunica, o econômico, dinâmico, topográfico. Então, e o que nós temos falado são tanto que ele inicia o texto falando de uma qualidade do sentir. Um sentir que, lembrem, que vai transitar entre o fascínio e o horror do conhecer e não conhecer. Ele tem essa dualidade, o fascínio e o horror disso. E como é que a gente vai lidando para administrar essas questões? Só queria lembrar, e vou encerrar para que vocês também possam conversar e a gente poder trabalhar essas coisas importantes. Acho que retomando a validade, a importância do duplo, Freud vai fazer vários tributos ao Rank sobre isso, a importância que por esse viés a gente relativiza toda a questão do narcisismo, e que o outro eixo, que é extremamente importante, acho que foi a Luciana que retomou, o outro eixo é o eixo que o estranho é o primeiro tempo da construção do conceito de pulsão de morte. A pulsão de morte, ela nasce no pensamento freudiano no estranho. Ela vai ganhar nome, evidentemente, em 1920. Mas o estranho, o eixo não consciente do pensamento freudiano, na leitura que eu faço, o eixo não consciente, ele está falando o quê? Do inconsciente não recalcado, ele está falando de marcas precoces, ele está falando dos fueiros, ele está falando daquilo que não tem palavra, daquilo que não é da ordem da representação coisa, não é da ordem da representação palavra, é desse outro inconsciente que ele vai poder se aprofundar muito mais na segunda tópica, e é desde esse lugar que vai retornar ou vai se apresentar, é desse outro estranho, desse outro sinistro, e é nesse jogo entre o sinistro do retorno do recalcado e o sinistro do mais além que a alma humana vai se constituindo. Então esse tempo foi extremamente importante para ele chegar em 20 e estar habilitado a começar a falar sobre o conceito de pulsão de morte. Então, na realidade, no nosso congresso, nós vamos estar trabalhando nesse viés, o estranho, com todas essas questões, e abrindo as portas para o grande momento inconfidente freudiano, que quando ele rompeu com a hegemonia absoluta do princípio do prazer. Rompeu com a hegemonia, e tem uma questão extremamente importante. Até 1920, eu diria, com certa polêmica, a morte para Freud, ela era externa ao sujeito. A morte vinha de fora. A partir de 1920, a morte ela passa a ser intrapsíquica. Intrapsíquica em que sentido? Se nós vermos a carta que o Freud... Carta não. A conferência de 20... A entrevista de 1926 do jornalista americano, lá o Freud vai dizer: agora nós sabemos que a morte é tão importante quanto a vida. Ou
A morte é companheira do amor. Bom. Como é que a gente faz assim? É um privilégio escutá-los. Então vamos lá, eu acho que a gente tem que abrir, né? Conversar, abrir, vamos. É hora das inconfidências, né? Eu estava vendo uma coisa que eu achei engraçadíssimo, mas que dá conta do que começou ontem, de uma inquietude. A gente brincou que a inconfidência foi feita pelo impostos do quinto. Sabia isso? Se cobrava o quinto, que virou o quinto dos infernos. Essa é a expressão. Quem sabe a gente vai um pouco do quinto dos infernos com isso, né? Então, eu tenho uma inscrita já. Podemos começar, Anne? Eu estava pensando que quando o José falou do Freud levando, né, as obras, como a dimensão do familiar que tranquiliza, né, que acalma, e depois o Inácio também foi trazendo aquilo que desacomoda, né, do estranho, enfim. A minha pergunta, talvez seguindo o que o Inácio estava trazendo, acho que poderia falar, sei lá, mais 1 hora, 2 sobre isso, mas tu relacionaste, né, com a retorno do recalcado. A minha pergunta era no sentido de se o retorno do cindido também daria, porque tu ligaste para a ideia das sensações, né, daquilo que ainda não está representado, e a cisão, o retorno do cindido, vai muito por aí. Então, assim, conceitualmente, como é que se pensa essa parte, né? Que não é a do retorno do recalcado, que é outra coisa. Bom dia, eu dizer boa noite, eu estava ontem. Já está. Bom, eu vou terminar com inconfidência, eu vou começar do outro lado. Porque justamente a gente vai ouvindo e vai pensando. Mas desde ontem, uma das coisas, assim, só para completar alguma coisa histórica, porque eu posso falar, eu não estou proibido como tu, né? Quer dizer, foi o Rank que levou o trabalho do Hoffman, ele que apresentou Hoffman para Freud. E justamente até para nós aqui na Brasileira, uns 20 anos, nós fizemos Freud suas leituras. Seguindo o René, um dos que nós discutimos, e temos um livro até desse, então um deles é o Hoffman. Então quem apresentou, e Hoffman, se não me engano, Hoffman é o homem da casa, sobrenome, Hoffman, né? Então, essas coisas todas que a gente vai pensando agora, né? Bom, mas o que eu, desde ontem, eu pensei assim, ó, que tu hoje trilhaste pela metapsicologia. Quer dizer, quando Freud lança a pulsão, o conceito de pulsão, a gente sempre tinha como os instintos, suas vicissitudes, né? Depois, a partir não só da Alma Horta, também do Hans, as pulsões e seus destinos. O Freud, naqueles 4 destinos, ele vai dizer depois, os destinos, na verdade, é quando o que impede que a pulsão saia do jeito direto. Quer dizer, destino é barreira, né? Então, o destino, tanto a sublimação não chega a ser aquilo que tenta impedir que a pulsão siga do seu jeito, que lá no projeto ele dizia. A primeira função da psíquica é botar para fora. A segunda é tentar segurar e tentar ver o que aprende com essa passagem, para que na próxima vez, sabe, desde o projeto. Bom, ele diz isso, então, e isso me reporta de novo um pouco para a Interpretação dos Sonhos, que eu acho que é a grande obra dele, que no capítulo 6 ele fala sobre a figurabilidade. Figurabilidade é uma palavra em alemão, que significa Darstellungsbarkeit, né? Que é o trabalho de dar figurabilidade, o trabalho de tentar dar uma figura, dar uma representação coisa. E ele é muito claro, é como assim, a pulsão está ali, a pulsão está querendo sair, está querendo, não sei sair para onde, mas quer tocar a sua vida, ou a sua morte, não sei.
E então ela, é como se esse mecanismo, Freud, assim, é como se o mecanismo, Freud e o pai, agora me enganei, Freud e o pai, assim, ele faz um movimento como se assim, a pulsão tenta se pegar e dar uma, ele faz assim, ele faz um movimento, ele tenta pegar e dar uma forma. Então é muito interessante, é como se é um movimento de pegar algo, tentar dar conta de algo, o trabalho que a pulsão dá e dá a finalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou para o final do certo, depois eu volto, você assim, o Destinos do Estranho. Eu tenho a impressão que o estranho é um dos destinos. Eu acho que é mais uma das tentativas que o Freud coloca, que eu vi que ontem e hoje o Loris, a Luciane, todos são brilhantes, né? Para parabenizar vocês. Se ontem começou, hoje nós estamos no congresso já, não é que... Né? Então, assim, é uma palavra que é difícil, né? Uma palavra difícil de... Não tem uma palavra que dê conta disso. Eu tenho a impressão que isso que se chama Unheimlich significa algo, que é uma tentativa do Freud também de dar conta disso aí. Tá? Bom, indo para adiante, eu quero... A proposta é a seguinte, vocês alguma vez já passaram um lava-jato de carros? O atual lava-jato é aquele que te acorda às 6 da manhã, que até hoje não foi acordado, tu pensa assim, tô mal, né? O lava-jato de automóvel... Uma palavra perigosa. Ficou. Não. Mas hoje, mas voltando ao painel, tem um lava-jato na Cristóvão que eu faço todo dia. A coisa que eu tive uma sensação muito esquisita a primeira vez. Porque a gente para o carro está a roda presa, freio puxado, desligado. Quando passa, porque vem aquele rolo, é um rolo, né? Água por tudo que ela dá uma sensação, não me dá uma conta. Quando ele volta, a sensação que o carro está andando e tu bota o pé no freio. Tu está parado. O que é isso? A sensação que o carro andou. Isso é estranho. Tá? Eu já falei com uma entendedora em francês aqui, que eu perguntei se realmente orgasmo em francês é petit mort. É pequena morte. Tá bem? É isso. Obrigado. Vamos perguntar ou vocês já querem dar uma... Vamos fazer roda? O Bruno, por favor. Eu queria primeiro cumprimentar os colegas da mesa, que trouxeram cada um viés. O Zé Francisco uma visão artística do trabalho, e eu fiquei muito tocado também pela maneira com que o Paim encadeou toda uma forma de compreensão que faz muito sentido para mim, que é o aspecto epistemológico da construção de uma ideia, né? E me chamou a atenção quando eu li o trabalho que ele teve essa tentativa de escrever, se não me engano, em 1913 e engavetou. 13 ou 11 não faz diferença, né? E depois eu fui juntando um pouco, tu me ensinaste brilhantemente uma série de coisas, mas eu já tinha, antes de vir para cá, feito a seguinte ideia. Eu li há uns 2 anos atrás, não, eu li há 1 ano, mas é um trabalho de 2015, de um colega húngaro, uma mulher, que é assim, por que o Espiritismo? Está no International Journal esse trabalho. E eu fui ler, e aí eu comecei a trocar dentro de mim alguma ideia. O Freud esteve visitando Budapeste naquela época, e eu imagino que ele estivesse interessado em alguma coisa realmente da imortalidade da alma, mas era muito perigoso colocar em termos de doutrina espírita, vamos chamar assim. Mas é um fato mental, que hoje talvez esteja aparecendo, sendo visto pelos psicanalistas de uma maneira diferente, mas houve uma época em que a gente, no establishment psicanalítico, via o espiritismo meio como o homossexualismo em outras mutatis mutandis, né, guardadas as devidas diferenças. Então a ideia é que o Freud estava inquietado por alguma coisa que ele não podia soltar, e que ele aguentou e foi trabalhando. Nesse sentido, depois eu comecei a pensar de outros desenvolvimentos que se deram na Hungria. Na Hungria havia aprendi nesse trabalho dessa colega, havia uma ampla liberdade de se pensar
dentro de um certo espiritismo, ou seja, a alma continuando depois da morte, e seria apenas uma forma de apresentação, o depois da morte. E os psicanalistas também tinham essa ideia, eles não tinham dificuldade de pensar. Então Freud me parece que guardou isso por uma série de razões, que curiosamente foi de um trabalho na Hungria, que mais tarde a gente teve em psicanálise a identificação projetiva, que fala da transmissão de pensamento, e o Freud mesmo fala que ele acreditava numa via física de transmissão de pensamento. Então a questão da imortalidade, a questão do espiritismo, a questão de teorizar, se criou um caldo de cultura e voltou depois, em 1919, com essa liberdade toda. Só que o Freud teve cuidado, ele não tocou no problema que eu acho que era delicado, lá em 1913. Quando nós propusemos esse tema para ser tema do congresso lá em Belo Horizonte, eu me lembro que eu tive uma impressão de uma explosão. Todo mundo sintonizou, eu falei até numa sintonia estética. E me ocorre a palavra que no Rio a gente chama de rastelo, eu não sei se existe a palavra rastelo aqui no Sul, que é aquela corda, e a gente fazia isso quando era criança, quando tu vai acender um rojão que ele vai explodir, tu bota uma linha, acende na ponta da linha e o fogo vai caminhando até a explosão. Eu tenho a impressão que esse tema explodiu como um rastelo, um termo de interesse afetivo. Isso rapidinho. Outra coisa é a questão da sensação, quando tu falas em sensação. E aí é que eu acho que toca a psicanálise mais profundamente e une um pouco com o que a Luciane falou ontem. A representação do afeto, ou seja, o afeto como determinador no mundo psíquico, categorias que até então a gente não tinha explorado. Era isso que eu queria comentar. Obrigada, Bruno. Nós temos mais 5 pessoas, eu só vou pedir que deem uma resumida para a gente poder circular um pouco mais e ouvir os nossos convidados. Nós temos a Laura, quem sabe a gente faz uma rodada e depois, Laura, por favor, Laura Vargas. Bem, eu quero cumprimentar os colegas, José Francisco e o Inácio. Foi uma mesa muito densa, nos mobilizou muitos temas a discutir, né? E fiquei pensando, claro, no que Lacan poderia contribuir para este sinistro, para este estranho, né? E como ele descreve esse instante em que o outro especular, o pequeno outro, e sim, o grande outro, o outro do inconsciente, o outro do significante, se encontra com esse outro pré-recalcamento, né, que tu falaste. Eu achei muito lindo esse tema da escolha para o congresso. É um tema que nos mobiliza muito, não? E o Zezé falou na banda de médios, que é justamente aquele percurso em que tu sempre caminha e sempre acha que tem mais caminho em frente, e por hora está dentro e hora está fora, que é justamente o nosso eu especular, dos 6 meses de vida, com o nosso eu que já está constituído com a portabilidade do significante. No seminário 10 também, Inácio, quando ele fala na angústia, né? O que é angústia? Ele diz: a angústia é quando algo que não devia aparecer, aparece. E aí ele vai relacionar com isso que aparece como o objeto A, que representa o objeto perdido, na primeira experiência de satisfação. Então é lindo esse percurso para a gente investigar todo esse tema do próximo congresso. Obrigado. Obrigada, Laura. Quem começa, José Francisco. Fazer um breve comentário de algumas coisas que eu recolhi aqui, que vocês disseram, que é bem interessante. Uma que me chamou a atenção foi o retorno do sentido, né? Acho que foi o Fernando que comentou.
Perdão, tu comentaste, não é? E que, curiosamente, uma coisa que a gente estava estudando e escrevemos um trabalho que foi para Lima, não sei se vai ser aceito, que tem que ver com esse conceito, que é um conceito que a gente recolheu no Roussillon, onde ele fala, né, do retorno do sentido como algo que não chegou à repressão, então não tem aqueles mecanismos, nem mesmo do inquietante, de poder ser trabalhado por áreas da mente, e ela... Nesse trabalho a gente fez uma conexão com o sintoma psicossomático, e eu me lembrei do comentário do Inácio, que tem determinadas sensações ou emoções que o corpo é que responde, porque não é capacidade mental. Então o retorno do sentido como algo que está mais ligado a um primitivo e a uma vivência do corpo. Outro que eu achei interessante foi o comentário do Fernando, que era do orgasmo, né? Da petite mort, que a mim me chama a atenção no artigo do Freud, que a parte da arte e a parte do gozo, do Heimlich, não só da tragédia, do prazer, da novidade, da surpresa, isso tem umas entrelinhas, mas a gente tem que enxugar muito, apertar muito para tirar algumas gotas. E talvez seja o que Lacan pudesse trazer, não sei se ele tem algum trabalho sobre um Heimlich, não conheço, tem, então talvez teria que eu não conheço, que é trabalhar o gozo e trabalhar aquele conceito lacaniano da impossibilidade da relação sexual, que é extremamente controverso e que talvez seja algo que a gente tenha perdido na humanização. Aquilo que alguém comentou do instinto direto que saía era um instinto para isso aí. Isso teve que ser coartado para criar cultura e a gente ficou se sentindo mal e limitado e engessado sobre isso aí. E só para terminar rapidinho, de ontem, que eu recolhi também uma coisa da castração, né? Que eu achei tão interessante, acho que uma coisa da gente seguir discutindo, né? Como a pulsão genital normatizando e organizando a nossa vida como um elemento muito ligado à castração. Porque ela nos tranquiliza, nos dá uma falsa sensação de que nós dominamos o nosso corpo e a nossa instintividade, que nós somos adultos. E isso é extremamente instável, né? Cada vez mais, principalmente frente a essas neossexualidades, essas novas formas que estão aparecendo e que nos mobilizam uma série de coisas que nós nos sentimos muito inquietos, não sabemos de onde vem isso. Tá, tem um monte de coisa, então vou tentar ser breve. Anne, acho que sim, né? O Maruco é uma das pessoas que trabalha isso, né? E ele propõe esse inconsciente escindido, e ele trabalha muito a questão da renegação e da desmentida, né? E mas voltando para Freud, eu acho que assim, a relevância disso é tão importante, desse outro inconsciente que não recalcado, que é, né, nós que gostamos de data, estamos comemorando aí o aniversário da cisão do ego nos processos de defesa, né? Então esse é um trabalho clássico, porque ali, a partir de Freud, nós podemos nos abastecer. Qual é a importância para o Freud, em 38, final da vida, retomar conceitos de outras formas, de cisão como contenção, como o Fernando dizia, para poder conter algo do pulsional que o recalque não vai conter. Então ali vai retomar alguma coisa da Verlois, em especial, né, mas deixa a porta aberta para a questão da Verwerfung, etc. E aí eu acho que nós, pós-freudianos, vamos trabalhando, vamos propondo que outros mecanismos para lidar com isso, que é de uma outra ordem, e principalmente um outro conceito que volta, e cada vez que eu falo nele, o Fernando discorda de mim, mas ele não vai ter tempo de falar, então eu posso falar, que eu acho a importância e a relevância do autoerotismo. Do autoerotismo como inscrição psíquica, né? Acho que temos correntes que pensam que o autoerotismo não é psíquico. Eu parto no primeiro tempo da constituição psíquica no autoerotismo. Primeiro as marcas psíquicas. Marcas que vão inaugurar o psiquismo. E é desde esse lugar, por exemplo, que desde Freud a gente pode pensar a psicossomática e esses outros destinos que não vão caminhar o caminho do narcisismo primário, o que vai ficar nesse outro lugar em que a pulsão de morte não vai ser contida e vai ser descarregada de uma forma letal. Bom, mas eu posso falar porque que depois vocês falam. Pega na esquina. Tá. O estranho estaria aí de uma forma muito mais disruptiva, né? Então, essa possibilidade que o texto freudiano nos dá não é de exclusão. É o que o Freud vai
calcar por excelência no discurso claro dele, que é o retorno do recalcado. E paralelamente ele vai falar, mas algo retorna de uma outra forma que também remete a esse estranho, talvez com um grau de sinistralidade mais intenso, porque aí tem a ver com o disruptivo da pulsão de morte, com o desamparo, e aí uma intensidade mais intensa. Que é a mesma coisa que a compulsão à repetição. A compulsão à repetição, ela é complexizada a partir dos anos 20, mas a de 14 não deixa de existir. Só que a de 14, por excelência, é repetir o que foi prazeroso em algum momento da história do sujeito. A que ele vai postular a partir dos anos 20 é o que nunca foi prazeroso. O traumático, que nós falávamos ontem, traumas precoces, vários autores vão falar sobre isso, o Maruco gosta disso, o Sion, essas marcas precoces, o que vão acontecer com ela e quais são as interações. Então, isso é um postulado importante. No pensamento freudiano, as coisas não se perdem. O Freud é o sujeito que vai ressignificar a sua obra. Ele vai trabalhando e retomando conceitos. Por exemplo, a coisa mais burra que a gente tem discussões, que somos burros enquanto analista, se a primeira tópica é melhor do que a segunda. Isso é uma discussão desnecessária. Ela é necessária para poder... O que diferencia, o que amplia, qual é a importância do superego que não tem na primeira tópica, e o que eu ganho quando o Freud agrega esse conceito, o que eu posso pensar, que na primeira eu posso pensar, mas o Freud pensava, mas ele não tinha uma tópica para o superego. Mas tu pode me dizer, eu não preciso de uma tópica. Ok, mas o pensamento freudiano, então ele vai recapitular isso e dando novos sentidos. Eu acho que isso que tu disse para nós é importante, assim, eu acho que o estranho, ele é um destino, né? Mas eu acho que tem esse quanto que ele impulsiona o psiquismo a trabalhar, né? Ele, por exemplo, não tem como pensar criatividade sem pensar o estranho. Não tem como, é impossível a criatividade não ser impulsionada pelo grau de estranhamento. Porque estranhamento é o que nos acomoda. Sem desacomodação não existe criação. E aí o estranho vai se ligar com a pulsão de morte, com potência criativa, etc. Gente, vocês imaginem o ano que vem dezenas de pessoas. Que maravilha, né? Dezenas de mesas botando fogo. Eu estou encantada porque eu já tinha me encantado no tema, né? Que nem Cristina tu fez agora, minha vez, lembra? Me encantei com o tema desde o princípio, estou ouvindo, né? E a gente isso vai pegar fogo, porque vão vir autores, evidentemente que aí é o famoso retorno a Freud, né? Sem dúvida nenhuma, estamos em Freud na veia, e aí isto é o rastrilho que a gente chama. Eu, em Uruguaiana, chamava rastrilho. Eu não sei como é que é. Vamos retomar a Sílvia. Pode ser, querida. Não? Quer passar, querida? Não. Pode ser. Vamos lá. É que foi tão estimulante que eu já estou querendo escrever um trabalho. Que ótimo. Realmente é encantador, e o que mais me pegou foi este caminhar em Freud, que aí eu me sinto entre irmãos. E isso é muito importante, né? O Freud é de uma complexidade que a gente fica estranhado e pensa que precisa fugir. Na verdade, caminhar é muito mais valioso, porque ali é a riqueza. Mas aqui eu queria concordar contigo com a ideia do autoerotismo, que é muito interessante, sobre o autoerotismo, e eu vou defender ele na hora da briga de rua ali. Por que o autoerotismo, a teoria do apoio, que está lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, é tudo isso, né? Porque o Freud está querendo sair de uma ideia de um corpo para uma ideia de um psiquismo. E de como é que se organiza isso. E o primeiro caminho dele, entre avanços e momentos que ele retoma depois, é justamente através do prazer. Só que depois, lá no Luto e Melancolia, ele descobre a finitude. E a finitude é aquilo que... Por que destrói e por que não destrói? Que é a questão que traz toda a segunda tópica, né? Aquilo que me facilitou e que eu estou lutando para desalojar, na palavra dele, que é a ideia do recalcamento. A ideia do recalcamento é desalojar alguma coisa que não pode ficar ali, nem para ser vista, porque é uma inconfidência, porque é um problemático. E essa contradição é a contradição que nos constrói e nos desafia. Mas morrer e o finito, o desamparo, é outro desafio que ele tropeça lá no meio do caminho. E aí, como é que a gente junta tudo isso? E aí eu gostei muito da tua evolução, porque a história nos ajuda a contextualizar
caminhos bárbaros para pensar, né? Essa ideia da finitude abre... Eu sempre brinco que a palavra é inquietante estranheza. Eu gosto mais da palavra inquietante estranheza porque é as duas coisas. E como eu sou cria de professores da primeira tópica, eu nunca defendo ela, mas é a única que é o caminho mais fácil, eu aprendo muito com o Inácio. Eu espero que ele me escute também. Mas igual, isto é a complexidade do nosso fundador. E este é o elogio a ele que vocês estão fazendo e eu quero agradecer. Muito obrigada. Gustavo. Denis. Depois vai ser Bom, tentando ser breve, né? A gente fica por último, a gente perde um pouco porque tem que ser breve, né? Enfim, mas eu queria primeiro cumprimentar os dois. Eu acho que foram duas apresentações que de alguma forma se juntaram e se complementaram, né? Uma mais estética, a outra mais metapsicológica, como é típico do Inácio. E aí, nesse sentido, Inácio, eu costumava te chamar de Paim, agora estou chamando de Inácio, né? Inácio Paim, então, enfim. Eu gostei muito da forma como tu apresentaste, porque eu estava me perguntando ontem, a todo momento, o que tu apresentaste. Eu gosto muito desse percorrido que tu fizeste. Me clareou algumas coisas dentro do próprio Freud, né? Assim, a carta com Firenze, aqui em 1911, né? Assim, aí vai fazendo sentido, porque o Estranho, eu fui ler o Estranho a partir não só do Congresso, mas porque também nós vamos ter um evento, né, de bio, onde o tema é Pensamentos Selvagens. E Pensamentos Selvagens é algo assim, tipo, ele diz, quando vem um pensamento selvagem na cabeça da gente, a gente precisa capturá-lo. Assim. Se ele já tiver dono, tu devolve para o dono. Se o dono não reivindicar, fica contigo. Mas se ele não tiver dono, cria. Então cria alguma coisa. Isso tem muito sentido e eu comecei a pensar nessa questão contigo. Né, assim, e ia te perguntar algumas coisas, e ao José também, assim. Por exemplo, em 1910 também tem um trabalho que o Freud fala de contra-transferência. Né? E o Firenze foi uma pessoa que teve uma influência muito grande, né? Digamos, na Melanie, foi analista da Melanie e trabalhou muito no trabalho dele de transferência e introjeção, são trabalhos dessa época, né? Assim, o quanto o Freud também estava lidando com isso, porque essa sensação que tu coloca é a sensação que a gente tem, né? Assim, quando está atendendo, essa sensação de estranheza, esse toque que dá, que nos faz pensar. E aí vem a teoria do pensar, que nos faz pensar, nós temos que pensar sobre isso, ou então a gente sim, projeta, faz todas essas coisas. Então, clinicamente é muito útil, muito importante isso que tu colocaste agora, porque é a base da criatividade. Né? E o que eu queria te perguntar é assim, tu citaste o trabalho de cisão. Né? Do ponto de vista metapsicológico, eu realmente eu não passeio como tu passeia, né? Assim, se eu pensar que isso é muito primitivo, é da ordem da sensação, né? E a gente uma vez conversou sobre o conceito de identificação projetiva. Vamos escrever junto isso e tomando o estranho como um mote. Do ponto de vista metapsicológico, não precisaríamos colocar a cisão como o mecanismo mais primitivo, na medida em que eu imagino que ocorre a cisão e ocorre a projeção do eu dentro do outro. Como o primeiro mecanismo defensivo, inclusive defensivo em relação ao conflito pulsional. Não o recalque primário. É aí isso eu acho interessante colocar do ponto de vista metapsicológico para a gente pensar, porque também isso tem um alcance técnico importante. Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu gostei muito da apresentação de vocês dois e do José pela estética que ele trouxe, o Inácio me clareou muita coisa, me fez pensar e eu vou voltar a estudar tudo isso que tu estás colocando, entendeu? Dá uma inquietação na gente muito grande, porque fazer esse passeio. Muito bem. Obrigada, Gustavo. Luciane, aqui. Eu agradecer Obrigada.
agradecer, José Francisco, enquanto tu estavas apresentando essa questão da estética, relacionando com os destinos do estranho, eu me lembrei daquelas sensações que muitas vezes a gente tem na frente de uma obra de arte. Né? Algumas vezes a gente olha, que estranho, né? E vai embora. Né? Tipo, não quer nem se deparar com aquilo que está ali na frente. E outras a gente para e tenta... Melhor deixar assim. Me lembrei, né? Que me fez pensar realmente em vivências diante da arte, né? E eu queria voltar, Inácio, num ponto que, de uma certa forma, ontem eu pensei e que, digamos, me desacomodou muito enquanto eu estava tentando escrever o que eu ia falar ontem, que é justamente, e eu também fui ler o Núcleo, né? Eu até ontem citei. E eu me lembrei, vamos dizer assim, juntando com o que o José Francisco também lembrou agora, do Roussillon, quer dizer assim, o que é do sensório, né, que realmente fica sem representação. O Fernando lembrou da figurabilidade, da Astelung, vamos dizer assim, que o francês tem uma forma de dizer assim, ó, é a presentificação, não é apresentação, é algo que se torna presente, se presentifica, e se presentifica pelo sensório para depois ter uma forma. Né? Então ele diz, esse início é a pulsão esperando algo para ter uma forma. Então, eu assim, pensei e queria ouvir vocês se este núcleo, né, ele está conectado, impregnado, vamos dizer assim, justamente deste sensório que ainda está à espera de uma forma, né, e que volta nas sensações, né, que volta nessas sensações estranhas. O Gustavo falou agora dessa cisão, e eu me lembrei, vamos dizer assim, a gente poderia pensar na cisão quando está pensando em cisão do ego. Né? Estes elementos, eles são anteriores, eles vão ficar no eu inconsciente, eles pertencem ainda ao id, em alguma coisa que não necessariamente vai chegar num ego consciente, enfim, então são aspectos que estariam ali. E aí eu me lembrei, e vou encerrar por aqui, eu queria... Antes, me lembrei que a Silvia, a inquietante estranheza, na tradução francesa, eles usam o inquietante, né? Inquietante. Ontem eu falei o tempo todo de inquietante estranheza, o pessoal da tradução das obras francesas optaram por deixar só o inquietante em termos de substantivo. Né? Mas quando se pensa no movimento, né, o francês utiliza sempre assim, a inquietante estranheza, vamos dizer, para dar a noção de movimento. Né? Perdi qual era a última coisa que eu ia dizer. Da questão desses elementos, o Roussillon tem uma expressão para juntar com a questão da pulsão de morte que eu gosto muito, que ele diz assim, não é o retorno ao estado anterior. Né? Aquilo que o Inácio disse, que tem 14, tu tem uma compulsão, a repetição da pulsão de vida, vamos dizer assim, né? Que vai fazer aquele trabalho para recordar e elaborar. Né? E a partir de 20, a pulsão de morte, enfim, é esse aspecto demoníaco que está ali. E o Roussillon diz assim, ele complementa colocando assim, é o retorno do estado anterior. E eu acho isso assim, extremamente esclarecedor. Né? O que retorna, tá? É o retorno ao estado, mas é o retorno deste estado anterior. Então era isso. Era o visor. Obrigada, Luciana. Então nós vamos encerrar essa última rodada com a Beatriz e depois a Cris, depois então voltamos por final com os convidados, tá bem? Com um tempinho para responder. Por favor, né? As inquietações precisam de alguma contenção. Não, que vou tentar ser bastante rápida e dizer que está sendo uma satisfação essa atividade promovida pela FEBRAPS e subsidiada pelas federadas aqui do Sul. Enfim, e que desde ontem, escutando o Lores, a Luciane, hoje o Inácio e o José Francisco, realmente o aquece para o Congresso, está riquíssimo. Eu vou me deter num ponto. O Lores ontem iniciou a fala, aquele brilhante percorrido na obra do Freud, tentando achar uma palavra para dar conta dessa inquietante sensação, não é? Dessa qualidade do sentir. O ominoso, o estranho, o inquietante, o que desacomoda, enfim. Essa busca pela palavra, e eu vou me remeter à fala do Inácio. O Inácio iniciou a fala dele dizendo da sensação.
inclusive fazendo um esboço corpóreo para dar conta daquilo que a palavra não alcança. Essa qualidade estética da sensação, um pouco juntando com o que a Luciane dizia, essa coisa anterior à representação, essa coisa que está no nível daquele que depois vai se juntar com o mais além. Eu fico pensando que talvez a dificuldade de as línguas acharem a palavra tenha a ver justamente com isso, porque é da ordem da sensação corpórea, da sensação do estranho no corpo, né? E isso vai nos levando a pensar, obviamente, o estranho está presente, nos é presente em nós e na clínica, e no paciente, nas instituições e no social, né? Como lidar com isso? Quais são as ferramentas para nós nos fazermos cargo de quando emerge o estranho na clínica? Eu vou fazer também uma propaganda agora ao evento de Bion de 13 e 14 de abril, aqui na Sociedade e na Psicanalítica. O Bion tem um conceito que se chama apreensão do objeto psicanalítico, que é o objeto da nossa observação. O Bion vai dizer, agora o Inácio vai brigar comigo, mas eu adoro brigar com o Inácio. O Bion vai dizer que a apreensão do objeto psicanalítico se faz através do corpo, dos mitos e das paixões. Os mitos vividos, entendidos, obviamente, pelas nossas teorias. As nossas teorias são os nossos mitos pessoais. As paixões são os afetos, o affect, né? E o corpo, obviamente, as sensações que nos acompanham frente ao estranho que nos irrompe em nós e no nosso plano, que nos habita e em algum momento nos constitui, como disse a Carmen, e se presentifica. A minha questão escorre um pouco para o lado da técnica e desse nosso que fazer. E eu gostaria mais uma vez de parabenizar o José Francisco e o Inácio. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Cris, encerramos então com a Cris, para passarmos aos convidados. Eu estava dizendo para a Lisiane aqui que eu estou com um tilt na cabeça, assim, o que falar. Mas escolhi, Inácio, algo, escutando vocês, assim, escolhi essa curiosidade que tu trouxeste, que pelo menos eu não sabia, que a Ana Freud foi paciente do Freud entre 18 e 19, não tinha esse dado histórico, assim, né? E achei interessante, assim, que então isso seria antes da publicação do Estranho. E debate de uma criança e tal. E tô aqui pensando, fiquei pensando, né, que qual é o conteúdo do Estranho, que é o que tu estava dizendo, né? Afinal, qual é o conteúdo disso? A gente está, de uma certa maneira, falando de todas as sensações que nos provocam. Mas qual é o verdadeiro conteúdo? Daí me ocorreu, né, pensar assim, se o Freud está ali diante da filha, experimentando, se apresentando para ele a realização dos desejos incestuosos. Se é isto, né, se nós estamos falando disso, porque é diferente, é quase como se a gente fizesse uma distinção entre poder pensar o que é o drama edípico, né, que são as intenções, os desejos de realização, e quando isto se de alguma maneira se realiza, né, quando isso, daí nós estamos na tragédia, né? Então me ocorreu, porque uma das coisas que a gente, quando a Luciane traz a questão da presentificação, né, que os franceses dizem, que é pelo somático, né, isso me lembrou o Fidiacésio, que diz muito, que é o Fidiacésio é um psicanalista que a gente quase não lê, né, que é um psicanalista argentino, que ele fala muito nisso, né, que é justamente quando a sensação somática, a experiência somática na sessão do paciente é a colocação em cena na análise da tragédia edípica, né, da realização desses desejos. Então, assim, na verdade, eu estou trazendo questões para a gente pensar, assim, não é nenhuma afirmação, são questões que fui associando. Quem vai? Não, eu só me despedir. Reiterar, agradecer, né, de poder representar a sociedade aqui, de poder discutir com vocês ontem e hoje, trazer um trabalho feito rapidamente, só para a gente trazer algumas ideias e recolher a riqueza de ideias e de discussões que vocês trouxeram. Para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor. Então, eu agradeço ao convite e a presença de todos.
e passo a palavra à nossa coordenadora. Obrigado. Não, eu vou passar para o Inácio. Depois eu... Bom, você sabe que o tempo é curto, nós já estamos no nosso horário. Fico muito feliz assim, né, de que nós possamos realmente ter começado ontem e hoje a procurar uma série de coisas, né? São várias questões, mas eu acho que tem alguma coisa em comum entre elas, que é justamente nós nos ocuparmos desse arcaico. Eu acho que o convite, as discussões são justamente essas, né? O que o Freud nos deixou desse arcaico, né? Sabendo que o Freud, por excelência, é o sujeito que, quando vai falar conscientemente, voltamos, ele se volta muito para o universo das representações. Mas, em contrapartida, ele vai escrevendo um monte de coisa que é o que não é da ordem do representável. Claro, eu entendo, acho que é um ponto de partida. Não representável é uma coisa, a ausência de descrição psíquica é outra coisa, né? Eu sempre digo, toda vez que a gente for se atrever a trabalhar esse arcaico, o ponto de partida, a leitura obrigatória é a Carta 52. A Carta 52 é o ponto de partida porque ali a gente encontra referências importantes para pensar impressões, traços e representações. São 3 grandes status de marcas psíquicas que têm suas complexidades, né? E toda vez que a gente pensa em impressões e traços, marcas precoces não transformáveis, o convite é fazer o quê? Não é olhar para o recalque, destinos pulsionais pré-narcísico, transformação no contrário e retorno sobre si mesmo. Esses 2 destinos, de alguma forma, eles estão implicados na fundação do aparato psíquico, que é uma outra confusão que às vezes a gente faz. Fundação do aparato é uma coisa, a criação do inconsciente recalcado é uma outra coisa. Interrelacionadas, é óbvio, mas em tempos diferentes. Então, toda vez que a gente volta para esse arcaico, então, Carta 52, transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, porque o Estado, a partir do retorno sobre si mesmo, seria um caminho extremamente importante para nós perguntarmos o que esses 2 destinos pulsionais preparam o terreno para o recalque, e isso a gente sabe bastante, o Freud trabalhou a obra inteira, e o que eles preparam que não vai para o recalcado e que vai para outro mecanismo. O Freud tem uma palavra, uma expressão no Estranho, que ali muitos autores dizem que é a marca inicial do conceito de desmentida ou de renegação. Quando ele diz uma enérgica negação do poder da morte. Essa enérgica negação, essa expressão, para a maioria dos autores que se interessam por essa temática, tem uma ideia que ali está nascendo o conceito de renegação ou de desmentida, aí podemos discutir nas discussões, e aí vão ter discussões o quanto vai se existir algo dessa cisão primária, vamos dizer, precoce, que vai para o recalque, e algo que não vai para o recalque e vai ter cisões precoces, que eu acho que é um pouco que tu perguntava. Uma outra coisa que eu acho que é importante quando a gente pensa sobre isso, nós temos que resgatar vários conceitos em Freud que estão esparsos e ele não trabalhou tanto assim. Eu falava do autoerotismo e a realidade originária. É um conceito extremamente importante, está lá nas pulsões de seus destinos, nos momentos que ele fala do eu realidade originária, e esse eu é extremamente fundamental, porque eu não sei se eu acompanho a maioria de vocês, não acompanho porque a gente teria que conversar muito sobre isso. Eu parto do pressuposto que essas sensações do corpo, né, elas vão ter que ganhar inscrição psíquica. Ao ganhar inscrição psíquica, seja em traços precoces, incipientes, com especificidades importantes, elas vão estar se comunicando com o que vai para o polo motor e o que volta para o corpo nessa inter-relação. Porque essas marcas precoces, essa barreira somato-psíquica, que na segunda tópica não tem, né, que ela é aberta na base ali, esse trâmite é muito mais direto, o que vai para o corpo, mas tudo que vai para o corpo e vai e volta para o psiquismo, ele vai contando uma história. Uma história pobre, uma história com falta de narrabilidade, como diriam muitos dos autores, mas uma história com capacidade de vir a ser contada, que é justamente o que a gente diz, né? Construções em análise do precoce, desse arcaico, só tem sentido se ela for produto de uma história transferencial contra transferencial, a partir da vivência no inconsciente do analista a respeito disso. Inclusive, nós falávamos de telepatia, o Freud é o sujeito que diz lá nos textos técnicos de 12, ali 15, aquela célebre frase que ela é densa de explicar, que é a comunicação entre inconscientes. E vai dizer, a análise se dá por excelência nessas comunicações de inconscientes. Como ela se dá, quais são os veículos da transferência, da identificação projetiva. Temos uma gama de possibilidades de ver o que... Mas isso é extremamente importante porque ela é totalmente inconsciente. E aí vai determinar destinos.
que é aquela outra expressão tão importante que vários autores resgatam, que é a questão da neurose do destino com essas marcas precoces trágicas. Só, eu acho que eu vou ter que me despedir. Adorei estar aqui, né, na minha casa, com colegas que estão chegando, e foi um prazer enorme, né? Então acho que a gente tem muito a trabalhar, né? Eu prometo que outros eventos eu sou mais moderado, não tomo conta da palavra, mas foi muito bom ouvir vocês, poder ter discutido tudo isso. Prazer. Antes da gente encerrar, primeiro lembrando que nós vamos ter, mais ou menos nesse mesmo clima, né, o evento preparatório de Bio, aqui na Brasileira, dia 13, né, Beatriz? E dia 14 na SBPA, de abril, por favor, evidente. Pensamentos Selvagens, né? Então, convidamos a todos. E antes da gente... Tem que se inscrever. Boa, Gustavo. Tem que se inscrever, exatamente. Exatamente. Obrigada. Enfim, mas um evento que já está sendo todo trabalhado, né? Muito parecido com esse nosso. Então, antes da gente encerrar, por favor, eu gostaria de ouvir a presidente da FEBRAPSE, que são os grandes incentivadores desse... Por favor. Eu vou me levantar porque eu quero fazer um convite mais do que oficial, para que todo mundo pudesse começar a escrever, se inscrever, pensar, nos mandar sugestões de mesas, nos mandar sugestões de cursos. Estamos trabalhando na programação científica, o Paim e a Regina estão encarregados desse aspecto, então a gente está aberto para receber todo tipo de sugestão que o pessoal, né, a partir destas mesas, que a gente está começando aqui em Porto Alegre, que é a nossa casa, mas que a gente vai fazer no Brasil todo, a gente está recebendo essas sugestões. Temos ali alguns cartazes, se alguém de outras instituições que não essa, ou que são co-irmãs ou amigas de outras pessoas quiserem levar, podem levar, que estão aqui. Eu só queria agradecer profundamente o trabalho dos diretores científicos que nos ajudaram. Eu não sou uma grande estudiosa de Freud, e quando eu pensei em ti, para o diretor científico, eu pensei assim, bom, vamos unir o útil ao agradável. Além dele ser competente para fazer isso tudo, eu vou aprender Freud. Então, assim como eu estou aprendendo Freud, eu tenho a convicção de que todos vocês estão aprendendo. E ontem, antes de eu ir para o nosso evento, eu passei na casa da minha filha, que está com gêmeazinhas de 3 meses. E ali eu vi Heinrich, porque quando elas começam a chorar e se desesperar, é alguma coisa que tem uma marca lá dentro e que é da ordem da morte, porque a sensação, tu olha pro rosto de uma criança que está desorganizada, porque a mãe demorou 2 segundos, porque como ela está com gêmeas, ela está botando uma na cama, pegando a outra, e deu aquele desespero. Eu fui ajudar a pegar uma e não pode ser comigo, tem que ser com a mãe. E o desespero é da ordem disso que fica lá marcadinho e que a gente procura tantas vezes a palavra e não encontra, porque é sem palavras, é muito anterior às palavras. E a gente tem, neste congresso, a oportunidade da gente ir traduzindo em derivativos de palavras para a gente poder conversar com os nossos pacientes no futuro. Muito obrigada a todos vocês, está todo mundo convidado. Obrigada a todos. Eu só queria fazer uma chamada extremamente importante também e que nos cabe enquanto FEBRAPSE, lembrar vocês, né, que nós estamos num trabalho também importante para esse ano, que é o Congresso de Língua Portuguesa, né, que a partir do ano passado, há 2 anos atrás, a FEBRAPSE também tomou para si, junto com Portugal e os países africanos. Esse congresso vai ser de 15 a 18 de novembro, em Cabo Verde. O tema vai ser as rotas da escravidão. Evidentemente com todo o estranhamento que esse tema nos toca. Então quem quiser escrever, produzir, também está aberto. Obrigado. Bom, então, convido a diretoria da brasileira. A gente agradece imensamente a presença de todos vocês, a presença da diretoria da FEBRAPSE aqui conosco, aos nossos convidados. Foi um prazer enorme e a tarefa foi cumprida. Nós estamos inquietos. Tá? Obrigada a todos.